Quero convidar você a acompanhar comigo no telão, ou se você quer acompanhar na Bíblia, né, impressa, ou hoje no celular, né, irmãos? Até gostaria de falar uma coisa que eu sempre anotava as mensagens, eu gosto de anotar tópico de mensagem. No WhatsApp, eu tenho um grupo que lá ficou só eu, e lá eu ponho tudo que é documento lá, textos, eu acho mais fácil. Mas só que a minha esposa, como ela sempre que dá aquele alerta para mim, viu? É o seguinte, você anota ali, eu sei que você está anotando, só que tem gente que pensa que você está examinando outras coisas, né? Então agora eu comecei a me adaptar, readaptar, a trazer a caneta e o caderninho. Porque, irmãos, para não causar uma má impressão e se tornar um pecado, é melhor evitar, né? Então, para que ninguém pense que, né, eu fico ali eu estava anotando, né? Sempre anotando, e com certeza alguém pensou que eu estava examinando as mensagens do celular, preocupado com alguém que está passando a mensagem, né? Entende? Eu não estava, eu estava anotando. Eu só estou falando isso porque pode ser que você tenha esse costume de anotar também. Não é errado. Só que ele é mal interpretado pelas pessoas. Então é melhor evitar, né? Tá bom? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Irmãos, eu quero hoje estar meditando com vocês a respeito disso, a respeito da liberdade que nós cristãos temos. A liberdade que nós temos em Deus. Porque tem muita gente que fala assim, quando é uma criança, adolescente, diz, eu quero, nem acredito, o dia que eu completar minha idade, para mim ter minha liberdade, ter minha independência. Você já ouviu alguém falar assim? Muitos falam, você precisa lutar, batalhar para você ter a tua liberdade financeira. Quando você fala de liberdade, irmãos, assim, é gostoso, né? Dá um sentimento de que você é livre. Que você pode, como um pássaro, voar bem alto. Você pode fazer aquilo que você tem vontade de fazer, porque você é livre. A liberdade é algo tremendo, é algo maravilhoso. Tanto é que nós sabemos que quando alguém é preso, alguém que tem que cumprir pena, preso, né? Que vida difícil. Porque se tem algo, irmãos, que deixa um homem ou uma mulher feliz, um ser humano feliz, é ser livre. Você concorda ou não? Então, irmãos, antes de qualquer coisa, dizer também dentro desse assunto que nós, batistas, nós cremos no livre-arbítrio. Logicamente que temos as nossas observações dentro do livre-arbítrio. Porque, na minha opinião, o livre-arbítrio, ele é, na verdade, o poder, ou seja, a capacidade de você tomar decisões. Certo? Só que não é porque eu e você temos livre-arbítrio, capacidade de tomar decisões, nós vamos tomar qualquer decisões que sejam destrutivas, que sejam inconsequentes, que venham causar mal para nós mesmos, ou venham causar mal para outras pessoas, para a nossa família. Porque tem gente, irmão, que ele é guiado pelos seus desejos. E as pessoas que são guiadas pelos seus próprios desejos, são pessoas que experimentam fel amargo. Porque muitas vezes aquelas coisas que aparentemente são doces igual mel, no final elas se tornam amargas. Certo? Então, existe uma discussão teológica, né,
a respeito do livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio e que, né, essa discussão é dos arminianos, que é o livre-arbítrio, contra os calvinistas, que crê na predestinação. Nós não vamos falar sobre isso, porque é um assunto complicado, um assunto teológico, mas só queremos dar a nossa identidade aqui. Nós cremos no livre-arbítrio. Só que, o que eu quero falar nessa noite sobre a liberdade? Irmãos, antes de nós conhecermos a Cristo, nós achávamos que tínhamos liberdade. Mas não tínhamos. Eu vou mostrar para vocês. Ou, não precisa mostrar, precisa provar. Vocês vão entender o que estou dizendo. Olha, quando eu era adolescente, eu viciei no álcool, eu tinha 10 anos, porque o meu pai, aprendi a beber com o meu pai. Cachaça mesmo, pinga. E aí o que aconteceu? Depois, com 15 anos, meu pai faleceu. Eu só tinha um irmão, que faleceu há 3 anos. E nós dois, então, pegamos o caminho do álcool, né, do alcoolismo. E assim a nossa vida foi até eu ser resgatado por Cristo, com 28 anos, né? Portanto, foi em 88, novembro de 88, e me batizei, desci as águas do batismo em 89, março de 89. Até aquele tempo eu achava que eu tinha liberdade. Eu achava, poxa vida, eu posso riscar, pintar e bordar, porque, né, tranquilo. E aí eu olhava os crentes e dizia assim, nossa, aquele pessoal lá anda com a Bíblia debaixo do braço, mas parece que são tão tristes, né? Tem aquela fisionomia triste, carrancuda. Olha, uns dá até medo, né? Dava até, naquele tempo, na década de 80, se olhava para um crente assim, dava até medo, porque, sabe, aquela cara enferruscada, né? Aquela, como é que eu posso dizer assim, aquela polpa, né, de santidade e tal. Eu ficava cabreiro, falei, puxa vida, isso não é vida para um homem. Né, João Cleverson? Ser um crente desse jeito, que não pode rir, né? Não pode conversar com as pessoas e dar risada, aquela risada gostosa, né? Se for para ser crente desse jeito, como eu via aquelas pessoas, eu não quero ser, não. Eu quero ser feliz. E eu pensava que a felicidade era tomar cerveja, tomar pinga, tocar violão, cantar, tigrada, aquela coisa toda, nos botecos. Né? Nós chamávamos de fruteira os botecos. Porque sabe que tem aquelas árvores que tem, assim, que os passarinhos sentam lá e ficam. Tem bastante frutinha, né? Então era conhecido, naquele tempo, para nós que podia caçar passarinho com estilingue, né? Não sei se. Acho que é só eu mesmo que tem essa idade, né? Do tempo do estilingue ainda. E aí ficava tudo feliz. Ah, você usou estilingue também, Nilton? Então a gente ia onde procurar os passarinhos? Ficava debaixo da fruteira. Passarinhada chegava lá, você pelotaço, né? Então, à tarde, lá onde eu morava, os botequinhos lá, os botecos, eram tudo cheio de bêbado por lá. Nós falava a fruteira, né? Dava horarinho de 5h30, 6 horas da tarde, por aí, o pessoal que saía do serviço, tudo pro bar. Então, eu achava que aquilo era ser livre, ter liberdade, tomava umas cachaças, ficava feliz da vida, muitos amigos e aquela coisa toda. Mas um dia eu descobri que aquilo não era liberdade. Não era. Era pelo contrário. Aquilo era ser um escravo. Mas como assim, rapaz? Você era livre, escravo do vício. Eu não podia viver sem tomar pinga. Tinha que tomar pinga. Eu não podia viver, eu não me sentia bem se eu não fumasse. Eu fumava também. Eu não me sentia bem se eu não fosse no bailão, se eu não fosse, entendeu? Nas festas. Porque era sinônimo de quem não ia na festa, era sinônimo de alguém que era infeliz. Quem não bebia não era homem na nossa família. Dizia assim, homem, para ser homem, meu filho tem que tomar pinga. Tem que ser macho. Aham, sim. Viu o que deu, né? Ser macho, né?
E assim, irmãos, eu estou dando um exemplo de mim, mas muitas pessoas acham que têm essa liberdade, que são felizes. E eu vou dizer uma coisa para você, que a bebida alcoólica, ela tem componentes que deixam uma impressão na pessoa de leveza, de tranquilidade. Mas aquilo é passageiro. O outro dia vem a ressaca. E além disso é pecado, né? Porque tem as consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. Mas o que eu quero falar agora, estou dando como um pano de fundo essa história para vocês, verídica da minha vida, mas eu quero dizer para vocês que o versículo que nós lemos aqui, diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o que acontece? Eu olhava para aquele homem, para aquelas pessoas que eram carrancudas, que eram crentes na época, eu tive uma interpretação errada. Certo? Ou talvez aquela pessoa achava que ser crente tinha que ser daquele tipo. Né? Logicamente que a gente tem que ter reverência, irmãos. Inclusive eu falei sobre isso esses dias. E a gente precisa ter reverência. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos... Nós é que temos liberdade de ser felizes. Porque ter uma vida saudável é uma vida feliz. Certo? E em Deus nós temos condições de ter uma vida saudável. Certo? Então, eu quero aqui dizer para vocês que o que é essa liberdade que nós estamos falando aqui para você. Essa liberdade, o apóstolo Paulo, ele ressalta, nesta obra ele ressalta a vitalidade que o Espírito gera na pessoa, tornando-a capaz de viver a sua liberdade, deixando de ser escrava e fazendo-a livre em toda a sua plenitude. Mas pastor, mas como? Se eu tenho, o Espírito Santo fala que eu tenho liberdade. E por que a igreja ensina que tem um monte de coisa que é proibido? Não há contradição nisso? Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquele outro, porque não sei o quê, porque... Irmãos, mas aqui o que está dizendo? Que aquele que realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio habitar em você. E só o Espírito Santo pode trazer a capacidade de verdadeira liberdade e felicidade plena. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque tem gente, irmãos, que são cativos, são escravos na mente, são escravos de situações, são escravos de dívidas, são escravos de vícios, tantas coisas. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, que passaram pelo processo de conversão, que receberam, disseram, confessaram Jesus como Salvador, como está em Romanos, capítulo 10, 9, 10, coisa assim. Tá bom? Depois você confira aí. Aí o que nós precisamos ver, irmãos? Que tem muita gente que faz parte do povo de Deus e se sente infeliz. Porque acha que servir a Cristo é uma escravidão. Tem gente que acha. Eu já ouvi pessoas falando assim, agora sou livre. Principalmente pessoas que nasceram na igreja. Né? Os pais crentes. Mas temos que lembrar uma coisa, que filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Cada um tem que tomar a sua decisão. Salvação é individual. Mas a verdadeira liberdade, irmãos, quero que você anote, que você grave na tua mente,
que a verdadeira liberdade é encontrada apenas em Deus. Porque, irmãos, tem alegria maior do que saber que você estava caminhando a passos largos para o inferno e o Senhor resgatou você e te salvou. Que você estava morto espiritualmente e o Senhor vivificou, te deu vida, trabalhou no teu coração, fez você entender quem você é nele. Te deu o Espírito Santo, te deu dons e talentos, porque talentos nós nascemos com ele, mas é dado por Deus também. E depois os dons para serem usados em prol da sua vontade. E o melhor de tudo, a vontade de Deus, dentro da liberdade que nós temos, essa liberdade que eu estou dizendo, é dentro daquilo que é princípios de Deus, determinados por Deus. Caminhar dentro daquilo que Deus determinou para nós. Eu quero dizer para vocês aqui que um dos maiores sábios, na minha opinião, escritor da Bíblia, todos eles foram, né? Mas que falou, que ensinou a igreja sobre ética, sobre como viver bem, como ser feliz, vivendo na presença do Senhor, foi o apóstolo Paulo. E eu quero aqui estar lendo com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, você pode pôr aí na NVI, versão internacional, coloca para nós aí, para você ver, para você acompanhar, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Você não pode deixar, irmãos, que coisas dominem você. Se você falar assim, ó, eu tenho liberdade, eu sou livre, mas tem algo que prende você, você não é livre. Vamos falar do meio evangélico, do nosso meio. Tem gente, irmãos, que ele é preso, ele é fascinado por festas mundanas, programações mundanas, músicas mundanas, práticas mundanas. Tem muitos, estou falando de uma maneira geral, não estou falando para vocês aqui, de uma maneira geral, falando da vida da cristandade, que são só cristãos nominais, mas nem sequer gostam de congregar, não gostam de gente, gostam de viver isolado, ainda mais agora com a internet, assistindo mensagem. Eu acompanho o pastor lá, fulano de tal, eu tenho a oração da manhã com ele, toda manhã ele ora comigo, lá ele está orando gravado, lá o cara está dormindo. Não tem emoção. O caboclo grava, o pastor grava a mensagem hoje aqui, só daqui uma semana. O cara lá está viajando, está dormindo, bem tranquilo lá, e está o vídeo dele lá, e as pessoas estão lá. O pastor está orando comigo. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso não sirva, a gravação é boa para a gente rever, e não estou dizendo que você não seja abençoado também com isso. Mas viu, nada como o calor humano, nada como olhar dentro dos olhos, que não estou olhando para vocês assim, ó, e dando minhas gaguejadas aqui. Sentir o calor. Irmãos, duas coisas necessárias na vida de um cristão: a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Se não tiver essas duas coisas, tem algo errado. É por isso que nós temos que realmente prestar atenção nisso. São princípios de Deus. Como pode alguém dizer que ama a Cristo, mas não ama a sua noiva? Quem é a noiva de Cristo, que a Bíblia chama? A igreja. Eu amo a igreja. Desde que eu me converti, irmãos. Eu acho que para ganhar de mim, era só o pastor Pedro Cortes, falecido, que ele um dia falou assim: igrejeiro igual a mim não existe outro. Porque ele ia às 6 da manhã para a igreja, só voltava às 8 da noite, todo dia. Então ele falava sobre o templo, né? A igreja, templo.
Mas eu nunca esqueço essa frase do pastor Pedro Cortez, grande homem de Deus, que já partiu, né? Mas Deus usou ele poderosamente. Irmãos, você sabe que na verdade, eu quero dizer para você, o objetivo principal é dizer que tudo que você precisa no contexto da igreja, aqui você tem em Deus. Olha, irmão, nós podemos churrasquear, não podemos abusar do alimento, porque é pecado, glutonaria, vocês sabem que é pecado, né? Qualquer outro tipo de pecado, ele é igual, leva para o inferno, o glutão vai para o inferno também, está escrito na lista lá, a glutonaria. Mas que é gostoso comer uma carninha, um churrasquinho junto com os irmãos, é gostoso? Não é, irmãos? Ah, aquele lanchinho depois da célula, aquele final de culto, aquele almoço junto com os irmãos, trocar umas ideias, né? Ter um tete-a-tete com o irmão, né? É gostoso. Fazer parte do mesmo grupo, irmãos. As ovelhas, as características de ovelhas andam em bando. Bode já anda separado. Eu já contei a história para vocês do criador, né, de ovelha, que explica como que ele vai buscar as ovelhas. Se achar uma ovelha, está no meio do mato, se achar uma ovelha, acha todas as outras, porque elas estão tudo junto. Mas o bode não. O bode tem que pôr um cincerro, para ir no barulho do cincerro, porque senão não acha o bode. Se pegar 2 bodes, e você dizer, não, eu não entendo, né? Pôr junto lá, só se eles ficarem fechados no lugar pequeno. Mas se soltar no mato 2 bodes, eles vão se separar, cada um vai para um canto. Só vai achar ele se pôr cincerro. Aquele cincerro, eu não sei se é isso mesmo que chama, que faz lengue-lengue, aquele barulho lá. Faz lengue-lengue, né? É incrível, irmãos, como, né? Como pode a diferença, né? Agora a ovelha achou todas. Por isso, irmãos, que aquele que não gosta de estar junto no rebanho, será que não é um espírito de bode? Será que existe isso, irmão? Será que ele é meio bode em vez de ser, né? Será que existe meio bode, meio ovelha? Acho que não tem, né? Ou se é bode, se é ovelha, né? Mas pode ter uma ovelha com costume de bode, praticando. Uma ovelha praticando princípios de um bode. Sabe que pode isso, irmão? Pela convivência? Olha, é bem capaz de acontecer isso. Viu? Mas o que Deus quer de nós? Que nós sejamos livres. Que nada venha te dominar. Que nem um tipo de festa, ou tipo até mesmo de comemoração. Tem gente que é amarrada em comemoração, irmãos, que não pode faltar. Se tiver um culto de ceia, que é a maior comemoração aqui na terra, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a pessoa deixa a comemoração para ir lá noutra programação, porque não quer desagradar um parente, desagradar um amigo. E não se preocupa em desagradar o Senhor. Você sabia, irmãos, que quando nós fazemos isso, evitamos de ir na casa de Deus, não valorizamos a ceia, nós não estamos ofendendo o pastor, nós não estamos ofendendo os irmãos, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Nós estamos rejeitando aquilo que Deus preparou para nós, aquela mesa que Deus preparou para nós. Eu estou falando aqui que é ceia hoje, mas eu posso dizer para você que o culto é um momento de alimento, é um momento de adoração, é um momento gostoso, é um momento maravilhoso. E nós aqui, na Igreja Batista Betel, você tem liberdade, meu irmão, de glorificar o nome do Senhor, dar glória a Deus. Eu sou meio quietão, mas minha esposa não é, você viu como ela é, né? Ela já, qualquer coisa é glória a Deus, aleluia, e tem o famoso sapateadinho, né? Eu já não sou assim, mas eu gosto. Eu gosto de sentir a presença de Deus. Agora, tem gente que não gosta também desse tipo, mas não tem problema. Pode ser quietão, mas cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu fui na igreja de Alemães com o pastor João, hoje o apóstolo João. Eu era o companheiro dele, que acompanhava ele nas viagens. E nós fomos em várias igrejas. Ele foi ordenar um pastor numa igreja
de origem alemã. A maior parte era alemão. Lá em Tupinambás. E pensa num povo que não são barulhentos. Mas eles choram, aqueles polacão, você olha para eles, estão escorrendo lágrimas, chorando da presença de Deus. Não necessariamente, irmãos, precisa ser sapateador, ser gritador, aleluia, glória a Deus. Você tem liberdade de fazer isso. Certo? Mas você tem liberdade de usufruir da presença do Senhor. É isso que eu quero dizer para você, que o que o Senhor tem para nós é muito melhor, muito mais gostoso do que qualquer coisa no mundo que você pensa. Porque eu posso dizer para você, porque eu experimentei, foram 28 anos de escravidão, eu experimentei tudo o que podia. Porque eu achava que não tinha problema, que era certo. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse: vinde a mim. O Senhor Jesus falou assim: por que você está se alimentando com coisas que não podem alimentar a tua alma? Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E ao ler esse texto eu me converti a Cristo, irmãos, em 88. Aí eu descobri o que é ter liberdade em Cristo. Porque a nossa alegria é o Senhor. Se você, irmãos, não está contente, escute bem o que estou dizendo para você. Se você não está contente com aquilo que Deus tem promovido na sua vida, algo está errado na tua vida. Porque talvez a fase que você está vivendo, não seja muito boa. Mas não foi Deus que fez isso para você. Será que foi? Foi uma atitude errada que você tomou lá atrás, a consequência veio. Porque tudo que Deus preparou, planejou para nós é bom, irmãos. O alimento que o Senhor tem, que Ele colocou para nós, que Ele coloca para nós, que é a palavra de Deus, ela é o melhor alimento, ele é saudável. É o alimento que dá vida, que mata a nossa sede, mata a nossa fome, que nos dá vida eterna, que nos leva para o céu e que cuida de nós, nos dá capacidade, o Espírito Santo nos dá capacidade para viver uma vida de liberdade aqui nessa terra, em Cristo. E se nós pecarmos, porque nós não pecamos, não permanecemos no pecado, o cristão, nós sabemos que pelo fato de nós termos uma falha humana, nós podemos até pecar sim, temos a capacidade também de pecar. Mas se pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. E aos pés da cruz, irmãos, nós consertamos tudo. Para terminar, primeira carta aos Coríntios ainda, versículo número 10, 1 Coríntios 10, versículo 23, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. É fácil você avaliar tudo que você tem de liberdade diante do Senhor para você fazer. Tudo que Deus deu liberdade para você fazer, você é livre para fazer. É algo que edifica a tua vida, a tua família, os irmãos, a igreja. E além disso, deixa para toda a comunidade que te conhece um bom testemunho. Lá nós lemos primeiro, que está em 1 Coríntios 6,12, diz que tudo é permitido, nem tudo convém, tudo me é permitido, né? Ele repete, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele está falando sobre o domínio. E aqui, ele está dizendo que
Tudo é permitido. Mas nem tudo edifica. Você tem poder de decisão, meu irmão, minha irmã. Você tem poder de decisão. Eu não posso dizer para você assim, viu, para de olhar esse celular agora na hora do culto. Se eu falar, você vai se ofender comigo. Preste atenção na mensagem. Talvez você está notando aí, né, como eu fiz, né? Tem coisas, irmãos, que não é o pastor que vai falar para você. Por isso que a gente, pastor, sofre muito. Porque tem coisas que as pessoas estão fazendo que estão se prejudicando e prejudicando os outros. Porque não se engane, irmãos, tem alguém que vai copiar você. Nós somos igual macaco. Sabe que o macaco, se um levanta a mão para cima, o macaco levanta também. O sombra faz o movimento do outro, né? Pode ter certeza, irmãos, se você tem boa conduta, se você se comporta com reverência, se você é zeloso pela palavra de Deus, se você desvia-se do mal, tem alguém que vai copiar você e vai ser abençoado. Mas se eu levar minha vida de qualquer maneira, eu vou encontrar pessoas também que vão querer me copiar. E sabe, irmãos, uma coisa que quero encerrar aqui dizendo para você. Todo e qualquer convite que você receber, você é livre para ir ou não. Toda oportunidade que você tiver, que aparecer na tua frente, você é livre para fazer ou não. A pergunta que você deve fazer para você mesmo é: isso vai trazer uma edificação para mim? Vai agregar alguma coisa? Ah, mas eu estou com desejo, estou com vontade. Mas quem que diz para você, irmão, que desejo e vontade é o certo? Eu fui ao médico com colesterol alto, fiz os exames e mostrou, né? O médico me perguntou: o que você come? Por que você come? Eu achei estranha a pergunta. Falei: porque eu como? Porque eu preciso comer, eu gosto, eu preciso, né? O meu corpo precisa do alimento. Ele falou: não, eu quero que você responda. Por que você come? O que você gosta de comer? Daí ele foi facilitando. Falei: eu gosto de macarrão, eu gosto já de feijão com torresmo, carne de porco assado, né, leitão assado e tal. Eu gosto. Carne gorda, eu gosto. São coisas que eu gosto e você não pode faltar, né? Eu sempre estou, aonde está isso aí, eu estou junto. E salada, você come? Não gosto de salada. Ele falou: aí que está o teu problema. Você come aquilo que você gosta, mas não aquilo que é saudável para você. E sabe o que acontece, irmão? Nós, espiritualmente falando, nós comemos aquilo que nós gostamos, mas aquilo que nós precisamos pagar o preço, nós não comemos. Tem gente que gosta de ler o Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas quando fala Malaquias 3:10, trazeis o dízimo à casa do tesouro, que é as mantimentos da minha casa, não gosta. Nós fazemos seleção, irmãos. O alimento nós fazemos seleção. Agora eu aprendi, irmãos, porque eu tive infarto. Tenho 4 pontos de safena. Tenho marcas. Cada vez que eu olho no espelho, que eu olho o peito partido aqui, eu digo: eu devia ter comido salada. Meu Deus, se pudesse voltar aquele tempo lá, salada. Alimento saudável. Mas agora já foi, né? Mas você tem oportunidade, irmão, de hoje continuar vivendo uma vida saudável. Amém? Em todos os aspectos. É isso que eu desejo para você como pastor e o que Deus quer para você. Então, isso edifica, traz, agrega, né? Hoje nós temos mais atualizado, né? Isso vai agregar alguma coisa? Se eu fizer isso, vai agregar? Vai ter os resultados positivos, vai acontecer isso, porque nós podemos prever o que vai acontecer, determinadas coisas, né, irmãos? Mas se você notar, mas daí vai complicar. Se eu fizer isso, e alguém descobrir que eu fiz? E se
der errado. Então, aquilo que está na presença de Deus, irmãos, Deus já planejou tudo. As coisas que você acha que estão dando errado, quando estão na presença de Deus, que você acha que está errado, está certo, porque Deus está provando você. Aquilo que a luta que está passando, você acha que é o diabo, não, Deus está permitindo, porque Ele quer ver a tua fé, Ele quer andar com você. Você lembra daqueles rapazes que foram jogados lá na fornalha ardente? Lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, né? Eles foram lançados lá. O que aconteceu? Quando eles olharam, tinha 4. Tinha o 4º homem lá. E quem que era o 4º homem? O próprio Deus lá dentro com eles. O que eu quero dizer para você, irmãos? Que nós passamos por sofrimento, mas Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco. Nós podemos chorar, mas o Espírito Santo está junto. Teve uma noite dessa, irmãos, a Cleusa não vê, porque não é que eu deixo, eu vou segurando, mas eu gosto, eu me sinto livre para chorar à noite, né? Aí eu levanto bem quietinho e vou chorar. Mas depois que eu choro, irmãos, eu sei que tem alguém assistindo. O Espírito Santo me alivia. E eu choro mesmo, irmão. Teve uma noite dessa que eu chorei, acho que umas 2 horas mais ou menos. Mas chorei. E falei, Senhor, eu sei que estou na tua presença. O meu choro é porque algumas coisas me entristeceram, mas tudo que está dentro da tua vontade, Senhor, eu aceito, eu recebo. Portanto, irmão, se você tem alguma coisa que está entalada na tua garganta, escolha um momento a sós, se você não quiser compartilhar com alguém, porque sempre tem alguém que quer consolar você. Não, não chore, não, vai passar. Não, mas tem hora que nós temos que chorar, é sozinho. Tem aquele ditado que diz assim, aonde o filho chora e a mãe não vê, mas o pai vê. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu quero, irmãos, nessa noite, que eu trouxe essa mensagem para você, seja seletivo. Seja seletivo que você vai colher frutos maravilhosos. E eu vou dizer uma coisa para você, você que escolheu vir aqui no culto nesta noite, você já está colhendo frutos maravilhosos. E você vai colher frutos futuros. Sabe por quê? Porque o teu filho, tua filha está vendo que você valoriza a casa de Deus. Ele vai dizer assim, eu vou copiar a mamãe, eu quero ser igual a mãe, eu quero ser igual ao pai, eu quero valorizar as coisas de Deus, eu quero ir receber a palavra de Deus, eu quero me alegrar junto com os irmãos, eu quero estar no contexto da igreja, eu quero desenvolver um ministério de louvor, eu quero ser um pregador, uma pregadora, eu quero ser um missionário. Amém, irmãos? Deus vai realizar na tua vida. Eu quero orar com você, assim que eu orar especificamente agora, quero que você feche teus olhos. E o Ministério de Louvor vai estar já subindo aqui, porque nós vamos dar sequência na ceia. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que está presente em nossas vidas, através do Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita para a alegria de servir o Senhor, com liberdade no Espírito Santo. Nós não temos motivo para viver triste. Passamos por momentos de aflições, porque isso está na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós não somos isentos do sofrimento, das aflições, mas o Espírito Santo de Deus está conosco em todas as situações. E por isso eu peço, Senhor, que cada irmão, cada irmã que está aqui tenha essa consciência, que tenha esse sentimento de que o Espírito Santo habita nas nossas vidas, que Ele está nos assistindo. Se nós temos sido fracos em alguma área, nós não fomos, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não desistiu de nós. Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor desistiu de nós porque nós falhamos, porque nós estamos falhando. Se há alguém aqui no nosso meio, nessa noite que ouviu essa palavra, que tem sido escravo
de algum vício, de alguma coisa que tenha atrapalhado sua vida espiritual. Que o Senhor venha com o teu poder e a tua graça, Senhor. Porque o Senhor ama essa pessoa. O Senhor ama a alma dessa pessoa. O Senhor já preparou moradas no céu para essa pessoa. Ah, Senhor, a igreja, nós não estamos aqui para julgar as pessoas e fazer uma seleção, dizer esse aqui vai para o céu, esse não vai, esse merece, esse não merece. Todos nós éramos. E se nós não vigiarmos, nós voltamos a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Mas cada um de nós, se algum de nós aqui, eu creio que cada um tem consciência agora, tem praticado alguma coisa que não tem agradado ao Senhor, peça perdão e o Senhor está te perdoando. O Senhor está dizendo assim, dos teus pecados não me lembro mais. Tudo aquilo que nós pedimos, perdão, irmãos, é perdoado. Não vai ser perdoado daqui a uma semana. Você não vai precisar fazer uma campanha para você ser perdoado. Você vai ser perdoado, está sendo perdoado agora. E você vai poder participar da ceia, poder se alegrar em nome de Jesus. Amém?